Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito de hoje. E hoje nós vamos abordar um tema sensível e profundo, a depressão pós-parto. O nascimento de um filho é sempre associado a alegria e realizações, mas para muitas mulheres, esse período também pode marcar o início de um intenso sofrimento emocional. A depressão pós-parto não é um drama. Não é a falta de amor pelo bebê e nem consequência de fraqueza. É uma condição clínica séria que envolve alterações hormonais, sobrecarga física e mental. Falar sobre isso é abrir espaço para acolhimento e tratamento adequado e para ajudar a entender como identificar, prevenir e apoiar essa condição. Eu estou aqui hoje com a minha amiga, parceira de profissão, a Laísa, e juntas, nós vamos hoje discutir sobre esse tema que eu, particularmente, Laísa, você sabe, eu amo de paixão, que é justamente a minha área, a psicologia perinatal e obstétrica, e eu tenho visto muito a importância que tem esse trabalho, esse olhar, entender essa condição clínica, Eu não sei se você sabe, Laísa, mas uma a cada 4 mulheres, ou seja, 25%, de mulheres que estão no seu período perinatal, elas vão apresentar sintomas de depressão. São altos números, Thaís? Olá, você que está em casa. Hoje a gente vai discutir. Ela falou que eu vou ajudar a entender melhor, mas eu acho que não. Acho que até ela que vai me ajudar a entender melhor, sobre esse assunto, porque realmente é mais a sua área, essa parte de psicologia obstetrícia e perinatal também. Mas é um número alarmante. E muitas vezes a gente não consegue entender, e quando eu digo a gente, é porque eu estou abrangendo logo todo mundo. Sim. A gente não consegue entender que a mulher está naquele momento ali, o pós-parto, e não é algo só da mente dela, mas os hormônios também estão todos descompensados, Não tem mais aquela criança que estava ali dentro e de uma hora para outra. Eu estava vendo até essas postagens assim que falam, uma cesárea é a única cirurgia onde te cortam 7 camadas de pele e te fazem levantar talvez no mesmo dia. Outras cirurgias que as pessoas fazem, que nós fazemos, você tem ali um período para você se recuperar, você tem um período que você fica ali tranquilo, que você descansa. Mas, por exemplo, num parto, não. Isso eu estou falando da questão da cesárea, Mas tem também o parto normal e tudo mais. Mas na questão da cesárea, porque a mulher ela tem que estar ali para a criança. E muitas vezes isso não é visto, com uma atenção por outras pessoas. E acaba que as mulheres estão suscetíveis a passar pela depressão pós-parto. Mas, Thaís, tem a depressão pós-parto e tem o baby blues, Sim. Que às vezes ele pode ser confundido um com o outro. Se eu não me engano, esse foi o tema do podcast que a gente fez aqui com a Adriana. Com a Adriane, Adriane, que é ótima psicóloga sua amiga, minha também. Parceiraça de trabalho. Então, falando também, dessa diferença entre a depressão pós-parto e o baby blues. Lembra pra gente aí, o que é mais ou menos um outro? Então, a diferenciação tá que o baby blues, ele é uma fase transitória, Ele não é patológico, ou seja, não é uma doença. Então, acaba que é um pouquinho mais normal passar por ele. Muito, portanto, que assim, pela literatura, mais de 80% das mulheres, elas vão ter baby blues, Porque é algo muito passageiro. Sim. Da mesma forma que ele se instala, do nada também ele vai embora. Mas como ele é caracterizado pela tristeza, um choro constante, um desânimo, uma desesperança, a mulher, ela começa a não ter muita energia para maternar aquele bebê. Sim. Ela começa a olhar para o seu bebê e fala assim, e agora? O que eu faço? E agora? Tô fazendo certo, tô fazendo errado. Será ou talvez que eu vou dar não, conta? não quero fazer pelo medo de errar, principalmente mães de primeira viagem. Sim, sim. Muitas mulheres têm a anedonia, que é a perda do prazer por coisas que antes tinham. E tudo isso passa nesse momento. Só que a diferenciação, como ele é transitório, ele vai começar e dentro de poucos dias, aí em torno de umas 2 semanas... Vai embora. Do mesmo jeito que veio, ele vai. Do mesmo jeito que do nada ele chega, do nada também ele vai embora. Diferente da depressão pós-parto, que essa sim já é patológica. Sim. Os sintomas serão os mesmos.
O problema está na proporção desses sintomas, está na durabilidade. E são Ele mais vai ficar... exacerbados e um Exato. tempo muito maior. Sim, exatamente, porque não vai passar em torno aí de 2 a 3 semanas. Sim. Ele vai perpetuar. E não visto, não tratado, pode cronificar, né? E aí eu sempre costumo, né, quando eu faço os acompanhamentos, né, com as famílias, né, os casais, eu também faço acompanhamento de parto, né? O trabalho da psicologia dentro da cena de parto, né? E eu costumo também sempre dar uma folhinha falando sobre o baby blues. Sim. Principalmente casais de primeira viagem, né? Para entender o que era aquilo. Para entender Vou que te falar, tudo muda. eu fui entender não. A primeira vez que eu escutei falar sobre baby blues, porque a gente escutava sobre depressão pós-parto. Então, a gente generalizava que tudo era depressão pós-parto. Uma moça que eu sigo no Instagram, ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos. Hoje ela está na 3ª gestação dela. E ela conta que depois da primeira filha, ela passou esse período do baby blues, né? Ficou bem mal, mas depois ela melhorou. Mas ela falou, gente, eu achei que eu estava caindo numa depressão pós-parto. E aí ela falou sobre o baby blues e ela foi explicar sobre o baby blues porque precisou ser explicado para ela também, para ela não achar que ela estava numa depressão. E aí foi a primeira vez que eu falei assim, o que é baby blues, gente? No século XXI as pessoas estão inventando um monte de coisas, acho que isso aqui nem existe. Aí eu fui pesquisar e realmente é algo que existe, que as mães passam naquele primeiro período ali, e depois vai embora e acabou. Sim. Eu tive baby blues, eu não sabia que eu estava tendo baby blues, porque quando eu tive meu filho eu não era uma psicóloga obstétrica. Eu até já era formada em psicologia, mas não estava na área obstétrica. Sim. Tanto que eu digo que assim, a minha própria maternidade me trouxe para essa área, né? Quando eu olhei e vi como é importante esse olhar, como é importante essa mulher ser vista, né? Porque as pessoas acabam deixando muito de lado a mulher e acabam negligenciando esse olhar que essa mulher precisa ter. Porque, assim, existe uma série de hormônios que trabalham ali no momento do parto, né? Trabalham. E depois do parto? E depois eles caem. Então. Entendeu? Você Por não exemplo, tem mais uma placenta, você não tem mais uma criança, e essa criança está do lado de fora e você ainda está super sobrecarregada com tudo que você tem que fazer por essa criança. Exatamente. E se a gente for falar aqui de um parto vaginal, ele pode durar horas, chegar até um dia. Então, você imagina, né? Vários hormônios trabalhando para que esse evento aconteça, porque o parto é um evento. Para que esse evento aconteça, por exemplo, tem a prostaglandina, que vai trabalhar para liberar o colo do útero. Ela trabalha para que o útero, né, receba a ocitocina, que vai fazer com que esse útero contraia. E aí, essa mulher comece a dilatar, né? E trabalha também na vinculação mãe-bebê. Então, assim, tem a melatonina. Às vezes, a mulher ela vai passar uma noite toda no trabalho de parto. Então, assim, ele vai regular o sono. Ele vai fazer com que tudo mantenha um equilíbrio para que essa mulher possa parir, né? Então, assim, todos os hormônios ali, entre tantos outros, né? Trabalhando para que tudo dê certo. E depois que dá certo? E aí, depois que deu certo, nasceu o bebê, saiu a placenta, tudo isso cai. Então, acaba mexendo com o humor dessa mulher. A mulher, às vezes, não consegue dormir direito. Você vai receber seu bebê, você não sabe como é que você vai estar recebendo seu bebê. Se ele vai ser mais chorão, se ele vai ser mais calminho. Então, assim, é tudo muito novo. E eu costumo trabalhar muito isso, né, na clínica, né, sobre essa mudança. Porque, assim, eu costumo brincar falando assim, enquanto tá no forninho... Tá tudo certo, você tem um controle ali dentro. Você consegue controlar. E depois? Você não altera a sua hora de dormir, a hora que você vai acordar. Se a sua gestação é uma gestação baixo risco, você consegue trabalhar normalmente aí. Sua rotina vai fluir. Sua rotina é normal. Mas e depois que nasce? Que aí muda tudo. Tudo foge do controle. Tudo foge do controle, porque o papel da mulher muda também, né? Outrora você só era filha. E agora você é mãe. Agora você é mãe. É isso então, mesmo. até a identidade da mulher fica comprometida. E precisa ser trabalhado. Precisa ser trabalhado. E aí, você estava falando sobre que você veio, né, para essa área específica da psicologia depois que você foi mãe. E
tem que ter essas áreas específicas. Eu comentei até com você, né? Eu falei da Thaís para uma pessoa que eu falei, não, mas ela é psicóloga obstétrica, perinatal e tal. E a pessoa falou assim, mas ela faz o quê? Aí eu expliquei, eu falei, não, faz isso, aquilo, dá atenção às mamães que estão tentando, às que perderam o neném, aquelas que já estão grávidas, que estão tendo bebê, que depois que tiveram bebês, é uma atenção específica para aquilo dali. É aquele negócio, não adianta você querer ter um filho e você ir no cardiologista, você vai aonde? Você vai no obstetra, né? É quase a mesma coisa. E aí a pessoa falou assim, achei que era tudo igual, achei psicóloga era tudo igual. E eu falei, não, cada um vai ter um olhar diferenciado, vai se especializar naquilo dali. Qual a importância, então? Fala pra gente aí da psicologia obstétrica e perinatal. A importância, né, de nós termos essas distinções, né? A psicologia, por si, ela é tão ampla. Sim, né? Muito ampla. A gente não imagina. A gente acha que psicologia, primeiro, das áreas que a gente pode atuar e, segundo, das partes específicas, né, dentro da psicologia. A gente não imagina quão ampla ela é. Sim, porque existem também muitos psicólogos que, quando recebem na sua clínica uma demanda que é perinatal, né? E deixa eu explicar, né? O perinatal, para quem não sabe, né? Peri, entorno, natal, nascimento. Ou seja, o entorno do nascimento, gestação, parto, pós-parto, né? Então, assim, tem psicólogo que recebe na sua clínica uma demanda que é perinatal, mas não sabe destrinchar, não consegue. Por quê? Porque tem um olhar generalista, né? Sobre o caso. Então, assim, a gente estuda muito sobre cada área, né? Cada fase, a fase da gestação, como é que fica o emocional da mulher ali durante a sua gestação, durante o parto, o que acontece, a importância de uma psicóloga na cena do parto. Um dia a gente volta aqui para trazer um programa aqui específico, né? Para a gente falar sobre a atuação do psicólogo na cena de parto, que é muito importante. A Adriane até falou sobre um caso que ela passou, que parece que a paciente dela entrou numa crise de pânico dentro da sala de parto, e que se ela não estivesse ali para acalmar, para fazer um relaxamento com ela, para ela conseguir entender onde que ela estava, que ela precisava passar pela cesárea para poder ter o bebê e tudo mais, e depois a própria equipe do hospital reconheceu, falou, nossa, se você não estivesse aqui, a gente não teria conseguido fazer o parto dela, porque ela teve uma crise dentro da sala de parto. Sim. Eu recebi uma paciente, né, que foi até a obstetra quem me indicou. O parto estava indo tudo bem, tudo tranquilo, foi uma cesárea. O bebê saiu, ela olhou pro bebê e teve uma crise de pânico. Nossa, depois do nascimento? Já depois do nascimento. E ela começou, olha como é que isso é tão sério, né? A crise que ela teve foi tão forte, mas tão forte que ela sentiu dor, mas ela estava anestesiada. A anestesia tinha pego. Nossa. Mas a mente estava sabotando ela. E fez ela sentir uma dor que não existia. Fez ela sentir uma dor que não existia. E aí a gente teve que trabalhar, a gente fez um trabalho árduo, né, na clínica, porque ela olhou para o filho, teve a crise e falou, eu tô com dor. Ela teve que ser anestesiada de novo, né? E aí ela acabou dormindo. Ela acabou adormecendo. Então, assim, aquele contato inicial que é tão importante para a vinculação mãe-bebê, ela não teve. Ela perdeu aquela oportunidade. E ela começou a se sentir tão culpada por aquilo. E a gente teve que trabalhar muito isso, porque, assim, ela levou aí por meses essa culpa, até que chegou um dia que ela entendeu que, assim, a equipe fez por ela o que foi melhor para ela naquele momento. Sim. Mas ela conseguiu receber o filho dela. Sim. E aí eu fui trabalhando isso, mas você olhou o olhinho dele, você vi, mas eu não consegui curtir ele mais do que isso, e a culpa foi minha, porque se eu não tivesse falado para a equipe que eu estava com dor, eles não teriam me dado mais anestesia. Eu falei assim, você sentiu dor. Assim, o teu corpo não doeu, mas a sua mente te fez perceber uma dor. Exatamente. Então, a equipe precisava intervir. E será que não é esse? E o teu filho ficou bem, o seu marido estava ali. O caso clássico de somatização, que muita gente fala assim, ai, que balela, que frescura, não existe isso. Existe a sua mente fazer você sentir uma dor que nessa dor não existe, né? Ou até mesmo chegar ao nível de você não conseguir colocar para fora alguma coisa que você está passando, que você está sentindo, e seu corpo botar uma dor ali que não existia, mas porque você não consegue colocar aquilo para fora. Exatamente. E aí, ela ficou traumatizada de centro cirúrgico. Por quê?
aquilo era uma segunda gestação dela, né? Uhum. E na primeira gestação, ela teve uma filha e ela já teve ali também um evento traumático com o centro cirúrgico. Então, na verdade, ela já chegou já com aquilo que não foi trabalhado, não foi tratado do primeiro parto dela. Ela trouxe aquela bagagem para o segundo parto. E talvez tenha sido isso que E foi exatamente, foi o agravou a gatilho. situação. Foi exatamente o gatilho que ela teve. E se é um trauma que agora, depois do segundo parto, não é tratado, se ela vai ter um terceiro parto, ou se ela vai necessitar passar por uma cirurgia, que ela vai ter que entrar no centro cirúrgico, como é que faz se isso não for tratado de agora? E aí, né, como a vida te prega muitas peças, ela precisou voltar ao centro cirúrgico, porque ela foi fazer a colocação de um DIU, já pós-parto, né? Foi fazer a colocação de um DIU e o DIU saiu do lugar. E ela precisava ir para centro cirúrgico de novo para poder. Mas ela já retirar estava o fazendo DIU. acompanhamento com você? Já estava fazendo acompanhamento. Então, dessa vez foi tranquilo? Dessa vez foi mais tranquilo. E aí ela falou: e agora eu vou precisar voltar para o centro cirúrgico, Thaís, o que eu faço? E a gente foi trabalhando ali aquele cenário de centro cirúrgico. Sim. Ela foi e eu falei assim, você me liga. Eu tava com ela no telefone quando ela chegou no hospital. Eu tava com ela no telefone quando ela foi entrar no centro cirúrgico. Eu Sim. falei, quando você sair do centro cirúrgico, eu falei, seu marido vai estar lá, seus filhos vão estar bem, porque estiveram, né, com a mãe dela. Eu falei assim, eu quero que eu seja a primeira pessoa com quem você faça contato, porque eu vou estar te aguardando. E aí ela fez, foi tudo bem, foi tudo ótimo. Pronto. Mas ela se venceu. Exatamente. Foi e um se desafio. permitiu ter um tratamento. Exatamente. Que o pior é quando as pessoas, elas precisam de um tratamento, mas elas não conseguem reconhecer que elas precisam daquele tratamento, ou até muitas vezes elas reconhecem que precisam, mas elas não têm a força necessária para ir buscar ali aquele acompanhamento. E isso pode trazer prejuízo. A gente acha que passou ali naquele momento, foi ruim e tudo mais, mas isso pode trazer prejuízo depois também. Sim, Imagina com se certeza. ela não tivesse buscado um tratamento com você, Sim, né? Então, daí vem a importância do psicólogo perinatal e obstétrico. E eu ainda acho, nessa história que você contou, que o desfecho ainda poderia ter sido outro se dentro do centro cirúrgico, no segundo parto dela, se ela tivesse um profissional do lado dela. com certeza, com certeza. Eu costumo sempre falar, né, assim, é uma bandeira que eu e a Adriana, a gente levanta muito, né? Todo parto deveria ter uma psicóloga ali. Eu acho que eu falei isso com ela, que no mundo ideal, No mundo né, ideal, deveria ser no mundo obrigatório. Mas assim, se eu não me engano, eu comentei isso com ela, que desde a minha época de faculdade, eu escuto que vai ser, que tem um projeto de lei, alguma coisa assim, que vai ser obrigatório colocar psicólogos nas escolas. Pelo menos um psicólogo nas escolas. Gente, eu me formei em 2018, então eu estava estudando ainda, vamos colocar aí 2017, 16, 15. Sim. Que vai ser obrigatório, vai ser obrigatório, vai ser obrigatório. Até hoje eu não E cadê? vi essa obrigatoriedade, eu não vejo psicólogos dentro de escolas. Então, para sair de escola e passar para o âmbito hospitalar, é outro BO, né? Sim. Então, assim, no mundo ideal, deveria ter. Mas no mundo real, infelizmente, não é o que a gente vê. Eu acho que não é uma prioridade, né? Eles não veem ainda como uma pauta de prioridade. Sim, sim. Infelizmente, ainda não, né? O trabalho do psicólogo, infelizmente, né? As pessoas, ainda tem pessoas que negligenciam muito, né? Sim, sim. Por exemplo, vou falar aqui do próprio âmbito aqui que a gente está trabalhando hoje, né? Sobre a psicologia obstétrica. Se uma pessoa tem um sintoma de câncer, por exemplo, né? Qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Ela vai procurar um médico? Ela vai procurar um oncologista, Sim. principalmente, né? Se tem uma gastrite, Ela vai procurar um vai para um gastro. gastro. As pessoas se sensibilizam com isso. Vai no médico. Procura. Talvez se Procura. você achar cedo, você consegue se curar logo. Exatamente. Mas aparecem os sintomas de depressão ou alguma alteração emocional. Ai, para de frescura. E principalmente nessa parte das mulheres que acabaram de ter bebê, elas mesmas não validam aquilo dali que elas estão sentindo, né? Até porque é uma mudança de rotina, é privação de sono, não consegue comer da forma que comia antes, talvez não dava atenção, não consegue dar atenção para o marido ou para os filhos que já tinham, da forma que dava antes. Então ela fala assim, não, mas é normal eu estar me sentindo assim, é muita mudança, né? Mas acho que deveria ter até o
curso pré-maternidade, para Sim. tudo isso ser explicado e mostrar para ela, se você estiver sentindo, não é problema, não é vergonha você pedir uma ajuda, você correr atrás, você falar com outra pessoa. Se você não conseguir pedir ajuda, fala com outra pessoa, que outra pessoa vai procurar uma ajuda para você, né? E até mesmo a rede de apoio estar ciente desses sintomas e tudo mais, para dar uma atenção diferenciada para a mulher quando ela precisa disso. Sim, a gente costuma sempre falar, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma culpa na bagagem, né? Exato. Porque a mulher começa a achar que, assim, eu não tô sabendo fazer. Uhum. O que eu tô fazendo de errado, que parece que toda mãe que eu conheço dá tudo tão certo para elas e para mim não tá dando. Por que para mim não dá e para todo mundo dá? Tem umas que eu falo assim, vamos diminuir aí o uso do Instagram? Porque começa a usar tanto o Instagram e ver, assim, tanto a maternidade das blogueiras ser tão perfeita. As influências parece que já acordam bonitas, não tem privação de sono, conseguem passar meia hora num banho. Sim. E a mulher começa a achar assim, gente, eu tô fazendo alguma coisa de errado, porque Exatamente. comigo não tá acontecendo isso. A gente usa uma ferramenta chamada pré-natal psicológico. Uhum. Que é no nosso mundo, sim, esse curso que você está falando. Sim. Porque no pré-natal psicológico, a gente fala justamente, né, sobre as nuances Sim. da maternidade, né? Então, a gente trabalha o processo gestacional, a gente trabalha o que vai acontecer no parto e a gente trabalha como vai ser no seu pós-parto, né? Sim. E durante todo esse acompanhamento, né, que é pré-natal psicológico, ou seja, ele vem antes, né, do parto, né? Exato. Durante toda a gestação. Ali também a gente faz o acompanhamento com o pai. E também, eu gosto de sempre também trazer a família, né? Quem vai ser sua rede de apoio? Sim. Né? E uma coisa que eu gosto também muito de falar, rede de apoio, é de apoio. Porque existe a rede do desapoio. Acho que essa é ruim. Essa é pior. Não, essa é péssima, né? Normalmente são avós, né? Normalmente quem sempre cuida ali no pós-parto é a avó. Uhum. E aí eu gosto de trazer esses avós para entender entender se elas sabem do papel delas ali, né? Primeiramente entender assim, como é que vai ser para você? É primeiro neto? É o segundo? E aí a gente vai trabalhando isso porque uma coisa que a gente vê que acontece, uma coisa que acontece muito, né? Principalmente para quem é mãe de primeira viagem, né? A mãe ou a sogra acha que ela tem que internalizar ali na mulher a maternidade que ela teve. Os pitacos, né? Os famosos pitacos. Não, porque você tem que fazer assim. Faz assim. Porque se você não fez assim, tá errado. E eu fiz e deu certo, por que você não vai fazer? Exatamente. E eu falo assim, vamos deixar ela descobrir a maternidade dela? Porque tem várias formas de darem certo. Não é só aquela forma que foi feita especificamente que vai dar certo. Tem outras formas que podem ser feitas também que vão dar certo. Mas como que ela vai descobrir se ninguém dá essa permissão? Sim. Né? Eu já costumo falar assim, se ela precisar de ajuda, ela vai pedir. Mas deixa ela falar assim, ó, não consegui, não tô sabendo, acho que eu não vou dar conta. Como foi que você fez isso? Quando eu nasci, mãe, como foi que você fez isso aqui? Sim. Deixa ela pedir aquela ajuda, ela buscar aquela ajuda. E não chegar e impor para ela da forma que ela tem que fazer. Exato. No pré-natal, eu sempre pergunto pra mulher, você conhece a história do teu nascimento? Você conhece? Quando sua mãe engravidou de você, ela já conversou sobre isso com você? Como é que foi? Foi planejado? Não foi planejado? Como é que foi o parto? Porque muitas mulheres trazem isso com ela, né? Sim. E às vezes, o que sai de diferente da maternidade da mãe, elas acabam achando que tá errado com elas, né? Aí tem a culpa e sinais de alerta. Eu sempre peço, né, para que observem, principalmente a família. Sim. E os médicos, né, normalmente os GOs, os ginecologistas obstetras, né? Percebeu que essa mulher tá um pouco entristecida demais. Normalmente, né, a mulher já vai no ginecologista já desde muito antes de engravidar. Todo ano a gente precisa estar lá fazendo o nosso Sim. acompanhamento, né, anual. E geralmente ela retorna depois do parto ali para ver enfim, a saúde dela, seja um parto normal, uma cesárea, para ver uma cicatriz, para ver tudo. Sim. E assim, desde a gestação, né?
eu já peço para que observem se tem alguma alteração. E a gente fala muito da depressão pós-parto, Sim. mas a literatura já nos trouxe, já tem até modificado esse nome para depressão perinatal. Porque foi visto que não necessariamente a mulher vai apresentar os sintomas de depressão lá no pós-parto. Talvez ela está apresentando antes. Na gestação já começa a aparecer uns sintomas, né? Então, assim, no pré-natal psicológico também, eu sempre pergunto assim, tem algum histórico de depressão, de ansiedade, algum transtorno com você ou na sua família? Porque às vezes chega a paciente e ela já tem histórico de depressão. Mas ela não falou sobre isso. Se não, eu sempre pergunto, porque se não falar, a gente acaba não Não dando tanta atenção. dando tanta atenção, sim. Por isso que quando a gente vai fazer o preventivo, por exemplo, no médico, a primeira pergunta que eles fazem é: tem histórico de câncer na família? Sim. Tem histórico de câncer de mama na família? Porque se você falar tem um histórico, opa, o olhar do médico é outro para você. Ele vai procurar um pouco mais a fundo, ele vai te dar uma atenção maior, porque ele vai saber que você já tem uma predisposição para aquilo dali. Exato, É a mesma coisa na exatamente. parte psicológica. É exatamente assim nas emoções também. Porque assim, às vezes, eu tive na adolescência. Mas e o gatilho para ter agora? E hoje a mulher já está com 30 anos. Mas já teve. Sim. Ou seja, a predisposição tá ali. Teve até uma situação, né, que eu cheguei a conversar com você. Chegou uma pessoa para mim e eu falei: Thaís, me ajuda, porque não é a minha área, né? Essa parte obstétrica e perinatal não é a minha área. E aí a Thaís foi me dando as dicas, foi falando: vê assim, investiga isso, busca saber daquilo, nananana. Só esqueceram de me contar um detalhe. Que a pessoa, eu cheguei a comentar com você, eu acho, que a pessoa tinha tido, que a mulher tinha tido o diagnóstico de esquizofrenia há anos atrás e abandonou o tratamento. E aí, no pós-parto, junta com alteração de hormônio, privação de sono, uma rotina completamente doida, e aí tudo veio aflora de novo. E aí a psicóloga que lute para dar conta, né? Sem saber de uma informação super importante, que foi uma esquizofrenia e que foi abandonado um tratamento. Sim. Não sei se já aconteceu com você, mas de descobrir depois de meses de acompanhamento com uma pessoa, uma coisa que você falou assim: poxa, se eu soubesse disso antes, a gente tá aqui rodando em círculo. Sim. Né? E por que você não me soltou isso na anamnese que eu fiz com você lá na primeira sessão? E a gente fica: ai meu Deus, não, agora vamos lá, vamos reestruturar todo o tratamento, porque aquela informação que talvez você julgue, né, que não tenha importância, aquela informação ali é crucial pra gente. Importantíssimo. É muito importante. Sim, sim. Conhecermos, né, todo o histórico Sim. é importante, porque isso também nos dá sinais de alerta, né? Exatamente. E como, por exemplo, uma gestação não planejada. Isso é um fator de risco altíssimo, né? E vale também lembrar que, assim, gestação não planejada é diferente de uma gestação indesejada, né? Tem gente que associa... Pode, num caso, ter os dois? Claro Sim. que pode. Mas há vezes que a mulher não planejou, mas descobriu a gestação. Naquele momento, ela se abriu para aquele novo momento da vida dela, né? Sim. E aí, aquela gestação que não foi planejada, mas ela passou a ser desejada. Então, para trabalhar uma vinculação aí fica muito mais fácil. Né? Porque essa mulher vai começar a tocar na barriga, ela vai começar a falar com esse bebê, né? E uma mulher que não deseja a gestação, aí esse já é um processo mais difícil. Difícil de fazer até mesmo aquela aceitação. Sim. E o vínculo dela com a criança. Aí eu vou trazer aqui agora, Thaís, um ponto, entre aspas, polêmico, mas acho que não sei se é tão polêmico assim. Mas, enfim... Coisa que eu achava impossível até acontecer perto da minha família. Não foi dentro da minha família, mas perto da minha família. Pessoas que descobrem a gestação na hora do parto. Mulheres que descobrem a gestação na hora do parto. Eu achava aquilo um absurdo. Eu falava assim, gente, isso é a maior mentira. Até que aconteceu e falaram para mim, Laísa, ela foi pro hospital achando que estava com uma crise renal. E quando chegou no hospital, ela já estava tendo um parto normal, um parto natural. E ela falou assim, não, mas eu não tô grávida. E o médico falou, isso não é crise renal, você tá tendo, já tá no momento do parto. E eu falei, gente, isso realmente acontece, de não sentir nada durante a gestação e tudo mais. Tirando essa minha observação de não sentir nada na gestação e tal, o pós. Depois que ela tem esse bebê que ela não esperava, ela não planejou, ela não tinha nada comprado,
e ela vai sair do hospital com uma criança. Imagina como então fica o psicológico dessa mulher que não tinha nada planejado e de repente a vida dela mudou completamente. Será que esse é um caso mais suscetível dela passar pela depressão pós-parto? Com certeza, com certeza. Ela não se preparou para esse momento. Esse foi um momento que, assim, literalmente ela caiu de paraquedas ali. Exatamente. Então, ela olha, o que eu vou fazer agora? Se pra gente, né? Eu vou falar do meu relato de parto, né? O meu parto foi uma cesárea, né? Agendada. E aí ela estava agendada para o dia 16 de dezembro. À meia-noite do dia 14, parece cena de novela, né? À meia-noite de 14 de dezembro para o dia 15, a minha bolsa estoura. Pais de primeira viagem, né? Você acha que tá... É que nem novela, né? Já vai nascer. Vai, corre! Já vai nascer. Pega, mas já estava tudo, né? Já organizado. E aí a gente foi para a maternidade. Falei assim, bom, tentando contato com a minha ginecologista, né? Fui direto para a maternidade que já estava agendado para o meu filho nascer lá. E aí, fiz uma cesárea, meu filho nasceu. Quando, né, eu desci para a sala, né, novamente, e aí meu filho chegou, eu olhei assim para ele e falei assim, uau. E agora? Tudo mudou. Falei, uau, e agora? E aí, no dia, eu lembro como se fosse hoje, eu tive alta num domingo. Eu olhei assim pro meu filho, e assim, eu amo a psicologia obstétrica, cara, porque eu tive ali dentro daquele lugar, sabe? Eu olhei assim pro meu filho, a gente já estava pronto para ir embora, e eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu falei assim, eu olhei assim pra equipe de enfermagem, e eu falei assim, eu queria levar todo mundo pra minha casa. Vai todo mundo me ajudar, porque assim, vocês têm que ir. Como é que eu faço pra levar todas essas pessoas pra minha casa? Porque eu falei assim, agora eu vou exercer a maternidade. Porque enquanto até você tá ali dentro do hospital, toda hora vai chegar uma enfermeira, vai chegar um médico, vai chegar algum profissional que vai falar pra você o que você tem que fazer, né? Vai te oferecer uma ajuda. E se você precisar, você toca uma campainha e aparece alguém rapidinho. Na hora, alguém vai solucionar o teu problema. Mas quando você volta pra casa... É você e você. É você e você. Só que assim, eu tive todo um período gestacional para poder entender que a minha vida ia mudar. E quem não teve? E quem não teve, né? Então, obviamente, vai estar muito mais suscetível, sim, né? E essa história que chegou até mim, né, de perto da minha família, foram amigos do meu primo. E minha mãe me contando a história, falando assim, Laíssa, e aí quando ela teve o bebê... Não tinha nem roupa para colocar na criança. Sim. O pai teve que sair correndo, ligou para a avó, vou te buscar aí pra gente comprar uma roupa. É uma menina, tem que ser roupa rosa. E vai, lava e bota em secadora para poder secar rápido para trazer para o hospital, para vestir a criança. E a minha mãe, que não é psicóloga, a minha mãe falou com essa moça assim, ela falou, não, porque eu estou muito feliz, estou realizada, é uma bênção de Deus. E minha mãe falou para ela, falou assim, claro que é uma bênção de Deus. Filhos são bênçãos de Deus de verdade, você está certa. Mas você não vai procurar um apoio psicológico? O hospital não vai te encaminhar para um apoio psicológico? Não, mas eu estou bem, eu não preciso. Minha mãe falou, você não precisa agora. Agora que você está em êxtase ainda por tudo que aconteceu. Mas você foi para o hospital com um cálculo renal. Você está saindo do hospital com uma criança no braço. E nem berço você tem em casa ainda, porque vai ter que comprar. Ao invés de você expelir uma pedra, você expeliu um neném. Uma criança, né? E é uma responsabilidade uma que você vida. tem agora. Não lembro se ela já... Acho que ela não tinha filho. Acho que era de primeira viagem, porque senão ela ia saber dos sintomas e tudo mais, Sim. né? Eu acho que era de primeira viagem. E a minha mãe ainda, assim, sem a formação, né, de psicologia, minha mãe falou para ela, falou, não, você precisa de um apoio psicológico, você precisa entender o que você está passando. O que você vai passar a partir de agora, o que você passou dentro do hospital, o que aconteceu, por quê? Você não fez um pré-natal, você não tomou uma vacina, sua filha nunca fez um ultrassom para saber, graças a Deus, uma criança normal, uma criança tranquila, uma criança saudável, mas a partir de agora é outra coisa, você precisa ter um acompanhamento. Depois disso, eu não sei se a pessoa realmente procurou um acompanhamento psicológico, mas é necessário. Tudo muda e não estava esperando. Aquilo ali não estava sendo esperado. Olha, eu espero que ela tenha buscado por ela e pelo bebê dela, né? Sim. Porque, assim, existe a culpa materna, né? Existe. Eu não vou procurar ajuda, porque senão vão achar que eu não tô dando conta.
Senão vão achar que eu não sei fazer. E eu tenho que mostrar que eu sei, eu sou mãe. Sim. Eu sempre gosto de trabalhar muito essa questão no pré-natal, né? Sobre, vamos deixar a culpa de lado? Mas a grama do vizinho é mais verde, não interessa a grama do vizinho. Talvez você não sabe o que o vizinho fez para a grama dele ser verde. Você sabe como é que ele rega a grama dele? Eu parei Como de é que usar, ele limpa? eu parei de usar aquela frasezinha assim, do vizinho é grama artificial. Não, o vizinho ele se esforçou. O vizinho, ele fez coisa diferente do que você está fazendo. O vizinho, ele buscou uma ajuda. Sim. O vizinho, ele foi se especializar em grama para poder fazer a grama dele ser verde. E você? Você quer a sua grama verde igual a do vizinho, mas você não busca fazer o que o vizinho fez para você ter a sua grama verde também? Não. Você precisa também. Vai saber o que o vizinho fez. Vai saber as ajudas que ele procurou, o socorro que ele pediu, né? E, às vezes... A gente muito admira, às vezes, outras pessoas, e aí quando a gente vai saber, a pessoa faz terapia, a pessoa se cuida, a pessoa tem 7, 8 horas de sono por noite, a pessoa vai em nutricionista e ela tem uma dieta balanceada, ela faz por onde? Sim. Ela faz por onde. Então, que todos nós possamos fazer por onde também. Exatamente, né? E eu sempre gosto de falar assim, qual o teu melhor? Thaís, hoje o meu melhor é 40%, então tu vai entregar o teu melhor 40% pro teu filho. Nossos filhos não precisam de uma mãe perfeita. Eles precisam de uma mãe real e presente. Sim. Uma mãe que olhe nos olhos. E isso uma mulher que está com depressão não vai fazer. Não. Uma das primeiras coisas que vai acontecer é essa mulher começar a não querer maternar essa criança. E perder aquele contato. E automaticamente essa vinculação começa a ser prejudicada. Então a mulher começa... Chegou a hora de amamentar? Para quem faz um aleitamento materno, né? Ai, é uma tá dor. Na hora. É uma dor. Parece e que não só uma dor física, né? Que a gente sabe que você amamentou a Zoe. Não. Mas para quem já amamentou, sabe que, assim, chega uma hora que dói muito, né? Mas a mulher acaba, assim, nem se preocupando mais com a dor física. Já é aquela dor já emocional. Sim. Ai, chegou na hora. O banho, ela já não quer dar. Então, assim, eu sempre peço, analisa o comportamento. Para a família, peço também, né, para os obstetras, né, que tem, né, as suas pacientes, olhem o que o corpo dela fala, mas também o verbal. Sim. Né? A boca fala do que o coração tá cheio, né? Sim. Então, começa, assim, alguns, tô cansada. Doutor, não tô aguentando mais. Não tô aguentando mais. E é engraçado, sabe o que eu lembrei agora? A minha ginecologista, né, uma excelente obstetra aqui no Rio, ela me contou que, assim, quando ela teve a filha dela, ela já estava exercendo, né, a ginecologia e obstetria já há anos. E ela recebia no consultório dela as puérperas, né, maquiadas, com cabelo escovado, e todas entravam sorrindo. Aí ela falou assim, nossa, a maternidade é uau mesmo, né? Que legal. E ela falou que quando ela teve a filha dela, que ela não sabia que horas ela ia tomar o primeiro banho dela do dia, que horas ela ia conseguir dormir. Ela falou assim, por que ninguém nunca me contou isso? É porque ela só via um curto espaço ali, que era no momento da consulta que ela fazia com as pacientes dela. Sim. E aí ela me contou que, assim, quando ela retornou, né, às atividades dela, a primeira coisa que ela fez, a primeira puérpera que entrou, ela pegou e falou assim, como é que você está se sentindo? Porque ninguém nunca me falou que era tão exaustivo. Por que vocês chegam aqui sempre tão lindas, sempre tão bonitas? Aí uma paciente falou para ela, porque eu preciso mostrar que eu estou dando conta. E aí ela entendeu tudo. E ali ela entendeu tudo. Eu falei assim, é exatamente isso. Às vezes a gente se preocupa mais em mostrar que está dando conta do que realmente impedir uma ajuda. Sim. Né? Com o papel da rede de apoio, que está ali para dar um suporte, fazer uma comida. Para que essa mulher ela consiga tomar um banho mais demorado. Para que ela consiga dormir um pouquinho. Comer, que é fundamental. Comer. Às vezes a gente está aqui, o bebê está aqui e o prato com essa mão a gente ainda cai arroz em cima da criança. Cai arroz, cai feijão, cai tudo.
E às vezes a gente olha e fala assim, ainda assim, eu acho que eu não estou dando conta. Sim. Por quê? Porque já está sobrecarregada. E o papel da família, o papel da rede de apoio é justamente tirar essa sobrecarga dessa mulher. É justamente ela entender que, assim, nós somos um time. Onde você é a capitã desse time. Sim. Mas a gente está aqui para te dar todo o suporte que você precisa. E uma coisa também que eu quero ressaltar aqui, com certeza já deve ter sido falado em algum outro programa, né? Mas pai não é rede de apoio, viu? Então, assim, pais, vocês têm um papel fundamental. O papel de vocês é de titularidade também, tá? Rede de apoio fica para avó, fica para tios, para tias, tá? Sim. Mas pai não é rede de apoio. Exatamente. Porque, assim, E é eu uma visão errada Sim. que tantas outras pessoas têm, mães têm e os pais têm também, né? Sim. É uma responsabilidade dele também. Ele não é uma rede de apoio, ele não está ajudando, ele está desempenhando um papel que já é dele. Exatamente, exatamente. Eu tive uma paciente que, justamente, né, por terem essa visão de que pai é rede de apoio, ela achava que ela que tinha que dar conta de tudo. E eu falava assim, que horas que o pai dá o banho? Não, vai no banho. Ele chega do trabalho, ele senta no sofá, ele vai ver o jogo dele e ele não dá banho. Eu falei assim, mas por que ele não dá banho? Não, porque quando ele chega, eu já fiz questão de dar o banho do bebê. Aí eu comecei a investigar isso, mas por quê? É importante que para você, a hora que ele chegue, o bebê já esteja ali cheirosinho, prontinho, esperando por ele? Não, é porque eu sou a mãe e esse papel é meu, eu que tenho que fazer. Aí eu peguei e falei assim, então qual o papel do pai para você? Ele é uma rede de apoio, né? Eu falei assim, não, o pai não é uma rede de apoio. Todo o trabalho que você tem, ele também pode ter. Sim. Ele pode dar um banho para o bebê que já é maiorzinho, que já entrou em introdução alimentar. Ele pode dar ali o alimento do bebê. É a hora que você pode sentar e enquanto o pai está dando o alimento do bebê, você come o seu. Exatamente. E ele, E aí vocês e ele dividem as precisa funções. entender essa função Sim, dele. até para trazer o pai para a realidade, né? E outra, trazer o pai para a realidade e para fortalecer o vínculo do pai com a criança, que também Sim. é de suma importância. Sim, sim. Porque, assim, acaba que as pessoas propagam muito, né, o quem pariu Matheus Kimbali. E eu tenho, assim, um ranço muito grande, né? Dessa frase. Dessa frase, porque isso coloca um julgo desnecessário em cima da mulher, Sim, sim. né? Existe uma frase que fala que para maternar, né, uma criança precisa de toda uma rede, né? A gente estava comentando sobre o livro, né, que eu comentei com você que eu comprei, o livro Não Existe Cristã Feminista. Sim. Né? E falar sobre isso, muitas pessoas interpretam como, olha, é um feminismo total falar disso e que não é só a mãe que tem que tomar conta, mas não é esse o X da questão, né? A gente não está falando aqui com um ar feminista. Não. A gente está falando aqui com um ar de responsabilidade. Sim. O pai, por ele ser também o cabeça da família, como nos ensina a palavra de Deus e tudo mais, ele também tem essas responsabilidades, né? Quando a gente vê exemplos na Bíblia de pais que iam trabalhar, que eram pastores, que iam trabalhar com as ovelhas. Geralmente os filhos estavam juntos. Né? Então, assim, isso mostra que o pai estava ali, estava empenhado em ensinar alguma coisa para o filho, em passar um tempo com o filho e tudo mais. Então, o pai, ele tem também aquela responsabilidade dele ali. Não falando de uma forma feminista que, não, a mãe não tem que tomar conta sozinha, o pai também tem que tomar conta. Não, a gente está falando sobre o papel paterno, né, de uma pessoa que é o cabeça de uma casa, né, e que precisa também dar esse apoio para a esposa, ocupando o lugar dele dentro da casa. Exatamente, sabe por quê? Porque senão o pai, ele começa a achar, e eu não digo isso por maldade não, né? Porque assim, se precisar de mim, vai me chamar. Mas não precisa ser chamado. Exatamente. É o ter a iniciativa, sabe? Sim. É o ele ver assim, minha esposa tá amamentando, então eu vou ali, vou pegar um copo d'água para ela, porque a amamentada sede. Vou ali, vou pegar um copo d'água para ela. Vou sentar do lado. Sim. Vou ver se ela quer conversar sobre alguma coisa. O que ela tá precisando? O que será que vai ter de janta? Nossa, mas eu nem sei cozinhar. Então, deixa eu comprar alguma coisa ali, que aí todo mundo vai poder comer junto. Exatamente. É trazer ele também
pra esse lado do jogo, sabe? Sim. Porque senão realmente fica tudo muito nas costas da mãe, Sim. né? E aí, né, falando, né, sobre o lado espiritual também, né? Eu sempre lia, né, em Gênesis, e parirás com dor. Mas isso nunca fez tanto sentido para mim, esse versículo, depois que eu me tornei mãe. Porque quando eu olho hoje para esse versículo e eu vejo, e parirás com dor, eu entendo isso, né? Para quem não sabe, né? É uma ordem, né, que veio de Deus após, né, a desobediência, né, de Adão e Eva, né? Sim. E aí, quando eu olho hoje, Laísa, para esse versículo, eu olho e parirás com dor, não está falando só de uma dor física, não está falando de uma pelve que vai se abrir para uma passagem fetal. Não está falando só de 7 camadas de um corpo que vai ser aberto para que esse bebê saia. Está falando de todas as dores que essa mulher vai carregar ao longo da sua vida. Sim. Porque a vida dela dores nunca mais vai ser a mesma. emocionais, psicológicas, Exatamente. tudo isso envolve. Sobre toda a culpa que ela vai carregar interna, a autoculpa, e sobre toda a culpa que vão dar para ela. Porque Sim. quando aquela criança adoece, cadê a mãe que não viu? Por que não deu uma vitamina? Por que não Deixou deu? tomar banho de piscina, por isso que ficou doente. Cadê a mãe dessa criança? Quando eu ouço isso, eu falo assim, mãe solo? Não tinha mais ninguém perto? Só tinha a mãe? Às vezes a mãe foi ao banheiro. Mas as pessoas sempre... Eu lembro de um caso que aconteceu comigo. Quando eu fiz a minha primeira pós, meu filho tinha 1 ano e 4 meses, né? E aí, ao concluir, né, após a gente faz, né, o trabalho de conclusão. E eu lembro que eu estava na igreja, né? E, assim, uma loucura, né? Domingo, ele pequeno aqui no colo ainda, super agarrado, e eu no computador, digitando o trabalho de conclusão de curso, já tinha dado a hora do almoço. Lembro que tinha acabado, né, o primeiro culto da manhã. Sim. Eu sentei no computador e fiquei. E falei assim, e eu tinha prazo para entregar, né? E aí, já tinha dado a hora do almoço. O João estava na parte de baixo, né? E o Wallace tinha acabado de descer. E aí subiu, né? Uma irmã falou assim, o almoço já está pronto. Desce para dar a comida do João. Eu olhei na hora, eu fui... Assim, óbvio que ela não falou por mal, claro que não. Mas, assim, na hora, eu estive no papel onde muitas mães estão. Sim. Aí eu olhei, assim, para ela e falei assim, obrigada por me avisar, mas o pai dele acabou de descer. Aí eu fui um pouco irônica. Eu falei assim, o pai dele acabou de descer. E pede para ele colocar, avisa que eu pedi para ele colocar e dar a comida dele. E eu tenho certeza que ele vai exercer isso lindamente. Pode ir lá. Aí ela olhou para mim, sorriu e desceu. E aí, depois eu falei assim, deu a comida dele? Daí eu falei assim, tá bom, maravilha. Eu fiz isso, eu não senti culpa. Por quê? Eu maternei meu filho por toda a manhã. Sim. Eu estive com ele durante todos os dias. E eu precisava, naquele momento, estar sozinha. E finalizar algo que você precisava entregar. Exatamente. E eu trabalho muito isso em clínica, sobre a gente retirar mesmo a nossa culpa do cartório. E começar a delegar funções. Eu poderia parar tudo, ir lá e descer e dar a comida dele? Poderia, mas isso a parte lá do trabalho que você precisava terminar. Mas eu também tinha prazo para entregar meu trabalho, né? Então, assim, a gente olhar com esse olhar de amor para nós mesmas, né? E a gente trazer também essa conscientização para você, mãe, você que está gestando, você que acabou de ter um bebê, ou você que tem na sua família alguém que está grávida ou que vai ter um bebê em breve. A gente pensar sobre isso, a gente refletir sobre saúde mental materna, né? A gente tirar a mulher de um jugo, que ela não precisa passar sozinha. Não. É óbvio que tem coisas que só nós podemos fazer pelo nosso bebê, né? Mas as que a gente não precisa fazer Mas as que a gente sozinha, não precisa fazer sozinha, pode ser a gente compartilhado. pode sim delegar. A gente pode sim pedir ajuda. Você não vai ser menos mãe porque você pediu para alguém dar um banho no seu bebê. Porque você, naquele momento, estava se sentindo muito cansada. Você não vai ser menos mãe porque você pediu para alguém olhar seu bebê, porque você precisava tirar 10 minutos de cochilo. Sim. E pelo contrário, você vai ser mais mãe depois disso, porque você tirou aquele tempo, você fez o que precisava ser feito por você. Você vai conseguir desenvolver a maternidade, né, de uma forma muito melhor. Exatamente. E isso é tão necessário.
Isso é muito necessário, porque eu falo, nós cuidamos, né? A mãe cuida. Sim. A mãe gesta, a mãe pare, a mãe cuida. Mas quem cuida de quem cuida? Nem todo mundo tem alguém para cuidar. Nem todo mundo tem alguém para cuidar. Nem todo mundo. E isso é muito sério. Sim. Então, a gente precisa, né? Criar redes. Criar redes. Eu sempre falo, assim, quem não tem família perto, busca redes. Além, né, da terapia em dia, com quem você pode contar? Sim. Busca redes, fazer grupo de mães. Pronto. Gente, isso quem é maravilhoso. melhor para entender o teu problema do que outra Alguém que está passando a mesma coisa. Está dentro do mesmo cenário. Sim. Entendeu? Então, eu falo, faça redes. Construa. Tem mãe que tem culpa porque com 1 ano precisa botar o filho na creche. E as que com 4, 5 meses precisam colocar na creche? E tem outras que com 4, 3 meses já tá procurando, né? Aí a gente fala, né? Tem mãe que fala, eu queria que o pai tivesse mais tempo. Aí a gente fala assim, a gente já lida já com uma questão já muito séria e delicada, né? Que no nosso país, o descanso paterno, né? Ele vai durar menos do que o feriado de carnaval. A licença paternidade dura menos do que o carnaval aqui no nosso país, então... Acho até que teve um projeto de lei, não li muito bem aí, que vai ser aprovado, que vai dar um tempo a mais, mas ainda assim não se compara, né, ao tempo que uma mãe, ela pode ficar com o bebê, que eu também já acho pouco, né? 4 meses não é um tempo assim... 4 meses a criança não começou ainda nem a comer. A introdução alimentar dela vai ser feita dentro de uma creche. Exatamente. Né? Se a mãe precisa trabalhar. Exato, né, Laísa? É um caso bem delicado. Que daria outro podcast. Dá um outro podcast, né? Foi muito importante esse tema, né? Foi. Que lindo estar aqui com você nessa Foi mesa, ótimo. né? A gente compartilhar, né, sobre esse âmbito, né? Sim. Da maternidade, que a gente olha de um olhar científico, mas também do nosso viés do dia a dia, né? Exatamente. Como mães, né? E Laísa, entrega aqui a sua rede social, quem quiser te acompanhar, seguir você nas redes sociais, conhecer mais do seu trabalho, né? Isso. Aonde a gente te encontra? Lá no Instagram, no @psi.laissaadrian. Sempre tem um videozinho lá, alguma postagenzinha, que pode também te ajudar. Cortes aqui também do Psicologia e Propósito, que com aqueles momentos assim mais marcantes, assim, né? Aqueles assuntos mais marcantes que também podem te ajudar. Então, pode seguir a gente lá e se precisar de ajuda também, manda um direct que a gente pode conversar, a gente pode, então, ver alguma forma para te ajudar. E sugestões de tema também, temas aqui para o Psicologia e Propósito, fique à vontade, envie para a gente, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram do Psicologia e Propósito, no @Psicologia Propósito. Pode mandar lá, que tem uma equipe ótima, maravilhosa aí, pronta para responder a sua mensagem e também para pegar aí esses temas, essas sugestões. E quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, você me encontra lá no @psi.taistorquato. Obrigada pela presença e esse foi o nosso Psicologia e Propósito de hoje.